Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Entre todos os brinquedos, o pequeno James Leininger sempre preferiu os aviões. Essa sua fascinação parecia não ter justificativa, de modo que passou despercebida pelos pais até o garoto completar 2 anos. Mesmo tão novo, foi nessa idade que ele começou a ter pesadelos relacionados ao veículo. Pesadelos violentos, que faziam a criança gritar e se debater durante toda a noite. O casal Leininger ficou bastante intrigado. Os sonhos do menino eram bem específicos. Um avião de guerra pegando fogo enquanto caía. Andrea e Bruce, que nunca assistiram nenhum documentário ou filme desse gênero na frente do filho, não conseguiam entender de onde vinham essas imagens. Acidente de avião! Fogo! Homem não consegue sair! Aos poucos, as palavras do menino foram compreendidas. Mas os pais continuavam sem saber o seu significado. Onde o menino tinha visto essa cena? James foi crescendo e sua ligação com a aviação e o meio militar não parou. Com apenas 3 anos de idade, ele usava expressões como verificação pré-voo. Os compartimentos eram os compartimentos que compunham uma aeronave. Seus pesadelos também não pararam. Pelo contrário, estavam cada dia pior e aconteciam com mais frequência. Andrea sentiu realmente alarmada quando James passou a repetir durante o dia os gestos que fazia no sono. O pai Bruce chegou a pensar que o filho estivesse sob a influência de alguma força maligna. James dava aos pais pistas estranhas e específicas sobre o que se passava em seus pesadelos. Nome de aeronaves, plataformas de decolagem e detalhes da queda, sempre afirmando que o piloto era ele. Quem é esse homem? Perguntava a sua mãe quando ele relatava os pesadelos. Eu. Respondia assim o pequeno James, com uma certeza assustadora. Bruce chegou a pensar e a pesquisar algumas palavras que o garoto dizia e se surpreendeu quando encontrou registros que confirmaram suas histórias. No começo, eram informações genéricas, como quando ele citou o navio na Toma Bay, onde dizia ter decolado. Depois, ele se lembrou de nomes, incluindo o seu próprio. Qual
qual era o seu nome? Andréia insistia em perguntar. James. O menino dava as mesmas respostas todas as vezes. Mas a mãe concluiu que ele era muito novo para entender a pergunta. E estava confundindo a realidade com os pesadelos. Depois de muita ponderação, eles optaram por conversar com Carol Bowman, uma terapeuta que dedicou anos de estudos ao fenômeno da reencarnação. Apesar de ser uma explicação absurda para o casal, já que sua religião nem compartilhava com esse tipo de pensamento, a reencarnação trouxe um ponto de vista coerente e conexões que se encaixavam com a realidade da família. Seria o pequeno James Leininger um piloto reencarnado? Porque, geralmente, são as crianças que lembram da encarnação anterior. No relato do caso James, em que essa criança teve lembranças de que ele havia sido um piloto na Segunda Guerra, é um relato em que foram feitas as pesquisas e constatado que efetivamente o fato era verídico. Verificou-se o porta-aviões, de onde ele partiu, o avião, ele sabia o nome de toda a tripulação, seus companheiros de voo, essa coisa toda. Então, isso daí, por que acontece mais comumente com crianças? Porque as crianças, ao nascerem, têm um cérebro limpinho, não tem informação nenhuma, os seus pools neuronais estão virgens, vamos assim dizer. Então, a cada vivência que nós temos quando nós reencarnamos, nós vamos criando os pools neuronais. A informação está na memória do próprio espírito. Então, as crianças, por terem um cérebro 0 quilômetro, o espírito dela, que é um espírito velha, acessa as informações que tem na sua memória do espírito e exterioriza isso como um fato novo. Então, ela armazena, ela cria esse pool neuronal e aí ela relata, resgatando informação que ela tinha na vida anterior. É muito comum nós vermos as crianças conversando com aquilo que se chama o amigo imaginário. Muitas vezes essas crianças têm lembranças da sua vida anterior e, em algumas vezes, os espíritos das vidas anteriores se apresentam a essa criança. E aí ela conversa, ela lembra, ela tem uma relação, porque para ela é normal, não tem bloqueio. É possível relembrar a reencarnação? O grande questionamento sobre a reencarnação é o porquê não nos lembramos do que fomos nas vidas anteriores. Esse tópico do esquecimento do passado é uma ferramenta que nós dispomos para que possamos viver mais livremente esta nossa atual encarnação. Porque se nós lembrássemos de tudo o que aconteceu conosco, nós ficaríamos vivendo no passado e não no presente. Quando nós ficamos presos ao passado, a gente fica, mas se eu fosse desse jeito, eu seria melhor. Se eu fizesse isso, não teria acontecido aquilo. Isso é um fator limitante das nossas ações. O esquecimento do passado nos dá condições de nós decidirmos o aqui e agora, sem se preocupar com o que foi feito e da forma que foi feito. Existem marcas físicas de reencarnação? Muitos de nós recorremos a terapias, a busca do que nós fomos. E de que vai nos servir isso? A meu ver, de nada. Porque o que foi, já foi. E se nós ficarmos presos a esse passado, nós teremos limitações nessa vida atual. O importante é o que nós podemos fazer aqui e agora. A busca do passado é só nós verificarmos as nossas tendências.
sem que haja necessidade de fazer grandes estudos de aprofundamento do passado. Evidentemente que marcas do passado servem para que nós possamos avaliar o nosso presente, mas é só verificarmos as nossas tendências, que é tudo aquilo que nós temos arquivado dentro do nosso próprio espírito, né? A memória é do espírito, não é do cérebro. O cérebro é a ferramenta que nós utilizamos para materializar o pensamento, que é algo extremamente abstrato. Então, quando nós fizermos uma introspecção e verificarmos as nossas tendências, aí sim nós saberemos o que nós fomos, porque o que nós fomos é a capacidade que nós temos de realizar. A gente só faz o que sabe. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo de toda a minha existência. E isso que dá o fundamento para eu formar a minha atual personalidade. E essa atual personalidade, para aqueles que têm medo de mudar de ideia, nos amarra. Então, a minha personalidade, ela é mudada a cada instante. Porque quando eu vivencio algo novo, esse algo novo vai fazer com que eu modifique a minha forma de ser, a minha forma de pensar. Então, o passado já passou. A preocupação deveria ser o aqui e agora. E o futuro? Por que nós não nos preocupamos com o futuro, e sim com o passado? O futuro nós podemos construir, o passado já foi. Então, voltar ao passado, a meu ver, é dar um passo atrás. Essas marcas ficam no nosso cérebro? Quando nós reencarnamos, nós moldamos o nosso corpo. A responsabilidade pela constituição do corpo, esse corpo atual, é do próprio espírito reencarnante. Então, como é que funciona esse processo? No processo da reprodução celular, desde o início, em que o espermatozoide encontra o óvulo, vão se formando as células-tronco. O espírito libera uma certa quantidade de energia para que essa reprodução celular ocorra adequadamente. E no caso de nós termos, nas vidas anteriores ou na última existência, por exemplo, um fato que foi muito marcante. Por exemplo, eu caí em cima de um pedaço de galho e esse galho espetou no meu peito e através desse espetar eu morri em decorrência disso. Esse fato foi muito marcante para mim. Agora imagine que no processo reencarnatório, eu, espírito reencarnante, me lembre daquele fato. Senti aquela dor no peito por ter sido atravessado por um galho que estava no chão e eu caí em cima dele. Eu transfiro a energia daquele estado que eu tenho gravado na minha memória na reprodução celular daquele grupo de células que vão formar o meu peito. Aí sim pode vir uma marca. Há casos em que um paciente que tinha dificuldade de se comunicar nessa atual encarnação, durante o sono, ele sonhava e falava em alemão. Interessante que ele não conseguia, ele não tinha articulação física para poder falar em português. E durante o sono, ele falava em alemão. Olha que coisa interessante. Então, qual que é a explicação que nós temos para isso? Durante o sono, o espírito manifesta o acervo da sua memória. Está registrado lá na sua memória que fica no espírito. Ele tem o controle, nessa determinada circunstância, para acessar o seu arquivo. Ele já sabia falar alemão, então ele manipula o seu físico, articulando e saindo as palavras no idioma alemão. Coisa que ele não consegue fazer em sã consciência. Então, a gente faz uma divisão. Eu tenho algo que nós chamamos de zona lúcida, que é aquilo que eu trago para reflexão, e informações que estão no meu inconsciente, que eu não trago para reflexão. Naquele instante do sono, ele traz isso à reflexão e ele fala. E por que ele não faz isso durante a vida inteira enquanto ele está no estado de vigília? Porque dentro do processo reencarnatório, ele está passando por algo fruto das suas ações anteriores que ele não pode ter liberdade plena
da utilização do seu conhecimento. Porque se ele tivesse agora reencarnado com todas as condições físicas e mentais que ele teve na vida anterior, ele seria exatamente o mesmo indivíduo. Então suponha que ele tenha sido um carrasco nazista, por exemplo, e ele não mudou a forma de pensar, ele aqui reencarnado agora repetiria tudo aquilo que ele fez. Por isso que nós temos o esquecimento do passado, que na codificação é chamada o véu do passado, que algumas vezes são liberadas para funções específicas. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.